Estamos iniciando mais um Impacto de Fé, com mais um convidado especial, Tiago, que é cristão, né? Empresário. Eu vou deixar ele se apresentar para vocês. Pessoal, muito boa tarde. Primeiramente, Marcelo e Mari, obrigado pelo convite. Eu acredito que é sempre enriquecedor quando a gente tem a oportunidade, né, de compartilhar as nossas histórias, os testemunhos e principalmente quando a gente fala do Senhor, né? Então, sou empresário, sou filho de Lourdinha, de Maílson, sou cristão, amado e cuidado por Deus. Amém. Glória a Deus. E tenho o privilégio de servir a Ele, né? Lá na igreja eu, de certa forma, estou dentro de um departamento de negócio e a gente atua, é um pouco do que nós vamos compartilhar aqui, e a gente atua diretamente em programações voltadas para negócio, mas com um viés de carregar a nossa identidade, né? Aquilo que nós temos dentro das programações. Amém. Excelente. E a gente vai começar, viu, Tiago, fazendo algumas perguntas aqui. A primeira é, como você enxerga o desafio de manter um posicionamento cristão firme em ambientes profissionais cada vez mais competitivos e muitas vezes contrários aos valores do reino? É um desafio, né? Um grande desafio. É um baita desafio. Eu vejo que eu empreendo há uns 6 anos, mas posso dizer que 4 anos de verdade, né? Então, nesse processo de empreendedorismo, a gente convive num meio muito desafiador. Posso dizer que as pessoas elas enxergam muito o crescimento profissional, às vezes o desejo de crescimento ele está muito atrelado à parte financeira, a poder, a reconhecimento. E eu acho que o grande desafio do cristão é ele não se corromper dentro desse ambiente. Com certeza. Porque é uma linha muito fina. Então, lá no espaço, depois de conhecer a verdade, eu acredito muito nisso, Marcelo e Mari, que depois que nós conhecemos a verdade, a gente enxerga o mundo de uma outra forma. Tem outra visão, né? Vê que a nossa área profissional, ela está ali para servir a Deus, a nossa família, ela está ali para servir a Deus, a nossa saúde, ela está ali para servir a Deus, então a gente começa a lidar de outras formas. Eu acho que o maior desafio de se manter cristão dentro desse ambiente é estar forte o suficiente. Com certeza. É muito atrativo algumas coisas. Então a gente precisa fortalecer o nosso relacionamento com Deus para que a nossa base sólida, a gente possa acessar alguns ambientes e ser usado dentro deles, né? Ser instrumento, né? Ser instrumento, exatamente. Porque aí aquela sementinha que vai plantando em determinado lugar, lá na frente, né, a gente colhe frutos. O posicionamento dele em determinados lugares que só o meio profissional possibilita que você acesse, e o seu testemunho através disso, né? Então, uma coisa que me marcou muito ao longo da minha jornada cristã, que tipo, a gente é a primeira Bíblia que as pessoas vão ter acesso. Né? Exato. E eu acho que o profissional, o campo profissional, ele é expoente disso. Né? Verdade. E eu tive uma experiência, Marcelo e Mike, que foi fazendo um curso de oratória. E dentro desse curso de oratória, era muito comum os alunos dessa turma eles serem pessoas influentes. Eles eram pessoas que estavam grandes cargos na empresa, eram políticos, eram pessoas que tinham uma relevância na sociedade, aos olhos naturais, assim. Sim. E teve uma das aulas que era para nós respondermos quem nós éramos, né? Uns para os outros. E a gente via que não sabia. Grande parte das pessoas não sabiam responder. E a gente ficava assim, poxa, olha, por mais que a pessoa ela tenha um crescimento profissional, mas muitas vezes todas as áreas dela estavam desestruturadas. E o que é que está faltando, né? A presença de Deus. Exatamente. E aí, como cristão, nós temos acesso a um ambiente que talvez as pessoas elas não estejam buscando servir a Deus com a empresa, elas estejam buscando crescimento, elas estejam buscando dinheiro, mas como nós podemos, a partir das nossas crenças e da transformação que a gente teve, chegar com essa luz. Exatamente. Naquele ambiente, né? É muito Eu forte. acredito muito que quando você serve a Deus, Ele se encarrega de abrir portas para todas as outras coisas, né? Então... Ele viabiliza, né? Exato. Isso aí. Exatamente. Vamos para a segunda pergunta. Na sua opinião, qual a diferença entre um cristão que apenas trabalha bem e um cristão que realmente exerce influência espiritual no lugar onde ele atua? Essa é bem... Profunda. Complexa. Eu acho que, como o Mati falou, né? Nós somos a Bíblia que as pessoas estão lendo.
Então eu posso ser muito bom, Marcelo, tecnicamente na minha atividade profissional, mas eu posso não ser referência nenhuma na minha parte espiritual, nos meus relacionamentos interpessoais. Então eu posso ser muito bom em vendas, mas eu posso ser uma pessoa egoísta, que não pensa no outro. E se a gente for olhar para a palavra de Deus, algo que o Senhor, posso dizer que ele abomina, é quando nós olhamos só para nós mesmos. Né? Ele mesmo veio aqui para servir as pessoas. Então, quando a gente está... Foi o exemplo, né? Exato. Eu acredito que um caráter forte que nós precisamos ter dentro do nosso trabalho, da nossa família, com os nossos amigos, é não pensar só na gente. Pelo contrário, servir o próximo. E eu acredito que quando nós falamos de caráter cristão dentro do meio profissional e ser apenas bom, as pessoas elas vão olhar muito isso. Não é só a sua parte técnica, mas quem é você na sua... No geral, né? No contexto todo. Isso, na sua integralidade. Será que você é um profissional que eu posso me aconselhar contigo? Quando eu tiver será que eu posso te dar um feedback que você vai receber de forma assertiva? Porque tem pessoas que elas acham que sabem de tudo. E uma crítica construtiva se torna um furacão, né? Exatamente. E às vezes a pessoa não entende que é uma ponderação e não um ataque. Né? É verdade, que é algo pessoal. Verdade. E quando o cristão ele tem certeza da sua identidade, eu acredito que ele vai saber as decisões certas, ele vai saber como se posicionar com sabedoria. Então, o relacionamento com Deus nos traz maturidade para lidar com todo o contexto, né? Que vai além do profissional. Muito bom. Excelente. Terceira pergunta aqui pra gente. Muitos profissionais sentem medo de falar abertamente sobre fé no trabalho. Como é possível manifestar princípios do reino de forma sábia, sem impor, mas também sem se omitir? Perfeito. Ontem eu estava até lá na igreja, a gente participa de um grupo de crescimento. E eles estavam falando sobre uma igreja irresistível. E o que seria essa igreja irresistível, né? É que nós devemos ser as pessoas que nós não trazemos resistência para que a pessoa acesse a palavra de Deus. Então, eu acho que quando nós estamos dentro de um contexto profissional, a nossa vida ela vai falar muito mais para as pessoas do que a palavra. Exatamente. Não adianta eu comunicar que eu te perdoo, Marcelo, se na prática você não vê isso em mim. Então, como é que eu vou exercer influência? Como é que eu vou levar uma mensagem para você se você não enxerga isso na minha pessoa? E o que eu acredito é que muitas vezes a gente quer levar a palavra de Deus, mas precisa ter sabedoria, precisa saber ter o momento certo. Porque se eu... Ter a leitura, né? Sensibilidade. Porque isso. Se eu quero empurrar a minha verdade dentro da outra pessoa, muitas vezes pode afastar ela do Evangelho. Até porque não é pela força, né? Exatamente. É pelo Espírito. Então, nós precisamos ter essa sensibilidade. Mas eu acredito sim que nós precisamos nos posicionar dentro das nossas atividades profissionais. Não é eu ser a pessoa chata, mas é eu ser aquela pessoa que carrega sabedoria, que eu carrego mansidão na minha forma de falar. E ser coerente também com seus princípios, né? Com o que você defende. Porque não adianta, como você falou, pregar uma coisa e ser outra. Exatamente. E o dia a dia, né? Ele acaba muitas vezes endossando, né, a nossa conduta profissional. Quais são as decisões que a gente procura tomar. E tipo, a decisão, ela sempre é um filtro, né? Ela mostra, caramba, essa pessoa tomou a decisão certa e depois você vai ver, tipo, tem uma base para que ela esteja fazendo aquilo. Algum temor, algum respeito, sabe? E normalmente, eu convivi muitas vezes com cristãos, nem sempre eu tive a oportunidade de ver cristãos tomando boas decisões, mas eu também tive a oportunidade de ver muitos cristãos tomando as decisões certas no ambiente de trabalho. E eu acho que, principalmente no contexto profissional, a gente vive momentos de pressão. Então é aquele momento que a régua do cristão ela é sempre mais alta, né? Então eu acho que se a gente dá um passo fora, as pessoas elas talvez já apontem mais, tirem conclusões, né, daquilo e apontem. Então a gente precisa ter muito cuidado e temor com que de como a gente carrega a palavra de Deus, né? Porque
nós somos um evangelho que as pessoas vão ler. muitas vezes sem abrir a Bíblia. Então a nossa conduta, a forma com que nós agimos, como nós falamos, tudo isso transmite uma mensagem. Qual é essa mensagem, né, que a gente tem que transmitir? Muito bom, muito bom. Perfeito. Vamos para a quarta pergunta. Que papel a excelência profissional tem na missão de sermos luz e referência dentro do ambiente de negócios? Excelência. Acredito muito que é um caráter de Deus. Né? Sabia que ele ia dizer isso. É um caráter de Deus. Eu acredito que não tem como nós. Eu gosto muito de trazer uma pergunta para tudo que eu vou fazer, Marcelo e Mac. Se eu estivesse fazendo para Jesus, como é que eu faria? Excelente. Com excelência. Perfeito. Exato. Então, se eu estou servindo alguém, se eu estou servindo uma água para alguém, se fosse Jesus, como é que eu faria? Porque muitas vezes a gente aproveita os contextos e age de forma diferente. Mas como cristãos, eu falei, a régua é alta. É A altíssima. gente precisa carregar a excelência como princípio, porque é isso que as pessoas elas vão perceber em nós. Nós somos esse testemunho. Essa Bíblia Essa viva. diferença, né? Então, Esse toque diferente. Exato. E se nós somos excelentes, se a gente faz o nosso melhor em tudo que a gente se propõe a fazer, nós vamos ser mais influentes naquela área. Então, por que não as melhores empresas de evento, as melhores empresas de marketing, elas terem pessoas cristãs à frente? Por que o mundo ele precisa ocupar essa posição? Ele é as pessoas que servem a Deus. Caramba, muito bom isso aí. Nós temos uma baita vantagem que é o Senhor ao nosso lado. Então ele nos sustenta, ele nos dá a sabedoria para tomar as melhores decisões, ele dá o crescimento. Então eu acredito que nós precisamos ser excelentes, mas acima de tudo ser excelente com o coração certo. Porque a gente pode ser excelente, mas com as motivações erradas. Erradas. Então acho que na jornada como um todo é um frequente trabalho de sondar o coração. Eu estou fazendo isso, será que a forma com que eu estou agindo, ela está agradando a Deus? Eu estou fazendo isso para me beneficiar ou eu estou fazendo isso para o crescimento do grupo, o crescimento de todos e para glorificar o nome de Jesus, né? Que eu acho que é a nossa principal missão nessa terra, naquilo que a gente faz. A gente glorificar a Deus, né, através do nosso trabalho, né, e a excelência de tudo, né? De tudo, mais uma forma de adoração, né? Isso que o Tiago falou aqui é muito bacana, desse ponto de vista, de fazer a pergunta certa. É uma coisa que eu já conversei com o Marcelo várias vezes, eu acho que já foi pauta no nosso grupo de estudo e também em outro episódio de podcast, que é exatamente isso, né? Você se perguntar a coisa certa a se fazer. Jesus faria isso? Eu faria isso por Jesus? Então acho que essas perguntas são um filtro que vão moldar a nossa conduta, sabe? Porque, na verdade, se a gente perguntar, a gente sabe o que é que agrada a Deus, o que não agrada. Exato. Às vezes, né, o pessoal bota panos quentes, mas Camufla. todo mundo sabe. Mas todo mundo sabe. É verdade. E Marcelo, até fugindo um pouquinho da pergunta, mas algo que impactou muito e eu acho muito importante trazer isso para as pessoas, né? Eu estava fazendo uma imersão com o pastor Tiago e ele falou que o nosso coração ele precisa agradar a Deus e nós agradamos a Deus quando a gente vive em sabedoria. Sabedoria é o que? É a gente conhecer a verdade e a gente viver essa verdade. Porque de nada adianta eu conhecer de Gênesis a Apocalipse, mas eu não viver, um versículo do que tem ali na palavra. Então a gente pode conhecer pouco, mas se a gente viver o pouco que a gente conhece, nós vamos estar agradando o coração de Deus, né? Provérbios é um livro que ele literalmente mostra posicionamentos que a gente precisa ter, às vezes condutas que a gente precisa ter e que não é complexo. Só é desafiador viver no contexto que nós estamos inseridos, né? Mas a verdade está ali. E a gente precisa viver com sabedoria, aquela palavra, né? Com certeza. A quinta pergunta aqui para a gente dar fundamento. Em meio a tantas pressões e modelos de sucesso secular, a gente até falou isso agora, né? Como um cristão pode permanecer íntegro e ainda assim prosperar, mostrando que é possível crescer sem se corromper? Exatamente um pouco disso, né? Que nós compartilhamos.
mas eu sempre puxo para o ponto de relacionamento com Deus. Não adianta se eu tenho 5, 10, 15, 20 anos de igreja, de casa, que eu aceitei Jesus, mas se eu não tenho diariamente me alimentado, nós somos carne e espírito, né? Cristãos, a gente sabe disso. Então, alimentar das duas maneiras. Se eu paro de me alimentar, certamente a carne ela vai começar a ter mais brechas e nada começa do nada. Às vezes é colocar o trabalho acima do nosso relacionamento com Deus e a gente começa a ver as coisas elas saindo do lugar e a gente vai colhendo as consequências das nossas escolhas, né? E eu acredito que estar firme nessa rocha, que a gente sabe que é Jesus, vai fazer com que a gente passe pelas pressões de forma diferente. Excelente. Que a gente passe pelo desafio de forma diferente e se sustente, não caia. Se sustente. Porque é difícil, né? É desafiador, realmente, você conseguir se sustentar diante de não sucumbir à pressão, a facilidades que pode existir no ambiente de trabalho, né? Você tentar facilitar a sua vida, facilitar demais a vida de outras pessoas, né? E negociar princípios, valores e acabar se perdendo muito no E muitas vezes, até no ambiente do trabalho, às vezes a gente pede aquilo e quando começa a acontecer a gente esquece de quem nós estávamos pedindo. Então começa a vir sucesso, cliente, dinheiro, oportunidades e aquilo que a gente pedia com tanto amor, tanto fervor, quando as coisas começam a acontecer, a gente sai do caminho. A gente perde o foco, né? No caso. E Marcelo, uma oração que eu sempre faço a Deus, e até aquela famosa oração perigosa, né? Que as pessoas dizem, é que eu falo assim, Senhor, eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem para minha vida. E o que não for da sua vontade, pode tirar. Por mais que eu sofra, por mais que eu passe por desafios, por mais que a minha vontade ela não seja feita, que muitas vezes a gente quer que o Senhor ele faça a nossa vontade. Peço, meu Deus, faz isso na minha vida. Mas a gente sabe que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então, não me traz mais, não tem como eu ter mais segurança do que saber que o Senhor ele escreveu a minha história e que se eu confiar a minha vida nele, eu vou viver a melhor vida que eu posso ter. Então, às vezes é uma expectativa frustrada que eu coloquei dentro do meu trabalho, mas que não acontece. Certamente, ou aquilo não era para eu ser vivido, ou o Senhor tem algo para me ensinar ali. Às vezes Tiago, você precisa amadurecer para você viver essa... o que eu tenho para você, o né? que eu tenho para você. Fazendo a analogia de um pai e um filho, um pai não vai dar um carro para uma criança de 5 anos. Existe um tempo certo, nós precisamos passar por uma preparação, a gente precisa fazer uma autoescola para que o Senhor ele libere aquela bênção. Mas nós precisamos ativamente buscar, tem a parte que Deus faz, mas nós também não podemos ficar parados e falar assim, não, eu vou esperar viver o que Deus tem para minha vida. Você está caminhando em direção à bênção, sabe? Exato. Oração, orar e ter ação, né? Ação para receber as bênçãos. Tem coisas que dependem de Deus, mas tem coisas que estão ao nosso alcance fazer, né? Porque a gente pode caminhar para poder acreditar, continuar sonhando e continuar orando, né? Exatamente. Essas coisas a Deus. E assim, na esperança, né? E se a gente entrar na perspectiva de prosperidade, como falou na pergunta, o que é prosperidade para a gente? Né? Tem muitas pessoas que vão ter uma resposta diferente. Tem pessoas que vão falar que prosperidade é você ter um casamento bem sucedido. Outras vão falar que é ter um crescimento profissional. E como cristãos, o que é prosperidade para a gente? Né? Então eu acredito que o nosso relacionamento e entendimento da nossa identidade em Deus vai fazer com que a gente tenha clareza do que é prosperidade, do que a gente precisa, do que a gente não pode negociar na nossa vida. Então, nos traz clareza do caminho e daquilo que agrada a Deus, no fim das contas. Né? Com certeza. Perfeito. Faça essa penúltima pergunta, porque eu tenho uma última depois. Não está aqui, mas... Não está no script, mas certamente... Eu já gosto. Gosto. Como você tem visto Deus agir através do business na videira para inspirar líderes e empresários a entenderem que o propósito vai além do lucro e que o verdadeiro impacto está em transformar pessoas? Olha, quando nós olhamos para a palavra, a
a gente vê que Jesus ele veio para servir pessoas, né? Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Então, quando nós olhamos para o nosso meio profissional, quando nós olhamos para um movimento que a esfera business faz, que é um grupo de pessoas que compactuam sobre a temática empreendedorismo e que querem impulsionar umas às outras, a gente sabe que comunidade traz essa força, né? E nós carregamos um entendimento, Marcele e Mate, que não existe lugares vazios e que nós, como cristãos, nós precisamos nos posicionar em todas as esferas da sociedade. E especialmente, como a gente tem falado sobre negócios, como tem falado sobre liderança, sobre impacto, não tem como a gente não se posicionar nesse lugar. Num lugar que é tão deturpado de princípios, de valores, de objetivos, de perspectiva de prosperidade. Então, nós como cristãos, a gente ativamente tem feito esse trabalho para mostrar para os empresários, como no curso que eu fiz, que existe um outro lado. Que muito além de um crescimento profissional, o Senhor espera de nós que nós sejamos filhos de Deus maduros, que a gente seja pessoas relevantes na sociedade, mas que carreguem princípios, né? Então, esse movimento que nós fazemos é com esse intuito. Impulsionar pessoas dentro do mercado de trabalho a elas serem cristãos influentes, né? Por onde quer que elas estejam. Elas atuem, além do crescimento profissional, o crescimento espiritual, para que elas aflorem esse lado espiritual da comunhão com Deus, desse entendimento, de visualizar a importância de ambos os crescimentos, do que só o profissional, o status e sucesso. É muito interessante isso que você trouxe, porque até biblicamente falando, historicamente falando, ao longo da jornada, né, da vida, Deus ele sempre promoveu pessoas a situações. Ele sempre pegou um homem ali em uma condição, em uma situação e o tornou relevante. Ele fez isso com Abraão, ele fez isso com Jacó, ele fez isso com Davi, ele fez isso com José. Quando você falava de preparação, eu me lembrei disso, né, que tipo, foi basicamente essa história de José, né? Ele saiu, ele compartilhava muitas coisas que ele não deveria muitas vezes dizer para as pessoas que estavam próximas, mas foi necessário ele viver isso para poder aprender, ir para o cativeiro e viver toda aquela situação adversa no Egito e prosperar numa terra que não era dele. Então, assim, tem uma identidade, uma forma que Deus ele gosta de trabalhar para tornar as pessoas relevantes, né? E ele fez a mesma coisa com Daniel, com os amigos de Daniel, né? Foram levados cativos para a Babilônia e eles prosperaram naquela terra, apesar de tipo, o povo ser oprimido, né? E a opressão só não foi pior porque tinha eles lá para segurar a onda, entendeu? Então, assim, o Senhor ele sempre tira você de uma condição e transforma você relevante. Aí o que é que você faz, né? Com essa plataforma, com essa relevância que o Senhor tem entregado, né? Nas nossas mãos. Isso é muito bom. Isso aí que você trouxe, eu acho que é um dos pontos chaves aqui dessa nossa conversa. Vai ser spoiler, vai ser spoiler. E uma última pergunta para a gente encerrar aqui o podcast. Se você fosse dar uma mensagem, aliás, não, já dando uma mensagem para os empresários desse lado de fé, de comunhão, sobre a parte de ter Jesus presente na empresa, no lado empresarial, qual seria a mensagem, o recado que você daria? Eu gosto muito de falar, Marcelo, e eu com certeza é um dos pilares que eu carrego dentro do meu negócio, é que pessoas elas importam mais. Não adianta a gente olhar para crescimento profissional se nós não amamos e servimos pessoas no processo, se a gente não constrói um negócio para que ele seja relevante para outras pessoas. A gente sai da perspectiva egoísta e a gente vai para a perspectiva de servir o próximo. Então é algo que eu carrego para a minha vida e, poxa, o crescimento do meu negócio ele é apenas um espelho do crescimento de quem está ali dentro. Então nós focamos totalmente em pessoas, em amar pessoas, em fazer as pessoas se desenvolverem, porque às vezes as pessoas elas chegam com uma visão inferior de si mesma. Então elas precisam ser encorajadas, elas precisam ter oportunidade. Eu acredito que no ambiente corporativo isso é possível. Eu fui uma pessoa que foi muito investida e que eu cresci e eu acessei outras possibilidades porque pessoas acreditaram em mim.
Então hoje eu busco apenas ser essa pessoa para quem está ao meu redor também. Que maravilha. Então a mensagem seria essa: encorajar os empresários a acreditarem na equipe, a propagarem a palavra, porque muitos frutos vêm daquele local. Não só o sucesso, mas do que você planta dentro do seu negócio. Exatamente. Excelente. Eu posso dizer que, de certa forma, eu sou essa pessoa, porque Marcele foi uma pessoa que abriu muitas portas para mim. Hoje eu estou aqui porque ela me viu, sei lá, com muita vontade de aprender, de crescer, e acreditou e lá atrás, confiou no meu trabalhando potencial. na agência, foi. E aí foi para voar, né? Novos ares. Novos Estamos ares. aqui de novo. Viramos amigos, grandes amigos, e esse projeto também tem muito a ver com isso, né? Já foi proposto já no passado. No passado, Graças a a gente nem Deus, sabia, nem né? sabia, né? E a gente não sabe como as coisas de Deus são, né? Não sabe, né? Mas que eu acredito que quando a gente obedece, bons frutos eles saem dali, né? Então, Com certeza. parabéns. Aí eu até parabenizo vocês pelo projeto. A gente sabe que nós precisamos transmitir essa mensagem, né? E Sim, nós com precisamos nos posicionar. Às vezes é desafiador. Muito. É, A gente dá um passo como esse, mas eu sei que se é algo do coração de Deus, ele vai abrir portas, ele vai dar sabedoria, ele vai direcionar vocês. Então, não tenho dúvidas que vai crescer bastante. Obrigada. E Muito muito obrigado, obrigada, Tiago, amigo, agradeço pela presença. Obrigado, viu, Marcelo, Muito pelo bom ter convite. você aqui. Muito obrigado. Também. E encerramos agora mais um Impacto de Fé. Deus abençoe, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Valeu, gente.